Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar dos 4 livros que eu já abandonei na vida. Então, para chegar nesses 4 livros, né, eu usei meu Scooby, né, eu mantenho ele muito atualizado, né, eu uso o Scooby assim, eu acho que há mais de 10 anos, então ele é relativamente muito bem atualizado, então eu consigo identificar assim, as leituras que eu faço e também as releituras e também os livros que eu abandonei. Em paralelo ao Scooby, eu também mantenho um controle no Word, no Excel, dos livros que das leituras que eu fiz no ano e dos livros que eu reli também, e também dos livros que eu abandonei. E assim, né, eu tenho um total de 4 livros, porque eu ainda sou uma pessoa que, mesmo não gostando do livro, eu vou arrastando até o final, ao máximo possível. Eu tô tentando me desprender um pouco disso, né, de abandonar livros assim que eu não estou gostando, mas ainda é um desafio, né. 2 desses livros que eu abandonei, eu quero tentar reler no futuro e com certeza eu vou reler, né, porque agora eu tenho mais bagagem de leitura e de experiência literária, então com certeza a minha experiência de leitura dessa vez vai ser bem diferente do que na primeira tentativa de ler esses 2 livros. Não necessariamente se eu vou gostar ou não, mas pelo menos eu vou terminar eles. O primeiro desses 2 que com certeza eu vou tentar reler, né, ler inteiro no futuro é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto. Esse é o típico livro, né, que eu fui obrigado a ler por causa de uma matéria na escola, né, por causa de uma lição. Então a leitura foi obrigatória e obrigatória mesmo, porque eu tive que fazer um trabalho em grupo. Aí ninguém estava interessado em ler esse livro, nem eu. Então a gente teve uma ideia de fazer a leitura assim por partes, né? Cada um leria uma parte, faria um resumo assim da parte principal. Cada um faria um resumo assim da parte que leu, para o próximo que fosse ler, leria o resumo para contextualizar como está a história, continuava a leitura e faria um resumo para o próximo que fosse ler a parte dele, lesse os resumos e se contextualizasse. No final deu tudo certo, né? Todo mundo conseguiu ler sua parte, fazer o resumo e entregar o trabalho e a atividade, mas assim, não foi uma boa experiência de leitura, não foi nem por causa do resumo. Eu acho que eu fui o primeiro a ler, então, tipo, já o começo da história eu já não consegui gostar. Mas agora, depois de mais de 10 anos, e com certeza mais de 10 anos depois, eu acho que a minha experiência de O Triste Fim de Policarpo Quaresma vai ser bem diferente, assim, quando eu realmente pegar para ler ele inteiro. E eu considero abandonado, né, porque eu tinha o livro em mãos, mas eu só li a minha parte, que foi, acho que, como eu falei, a primeira parte da história, e eu não tive o interesse de continuar a leitura, então basicamente só li os resumos depois do que acontecia para fazer a atividade. Mas é um livro, assim, que pela história de fundo, assim, do personagem, assim, ultranacionalista, me chama muita atenção e com certeza agora no meu momento de leitura talvez eu tenha uma experiência melhor com ele. Já o segundo livro que eu abandonei, né, foi do João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Mas a grande barreira nesse livro é, além da leitura ser muito complexa, assim, até você pegar o ritmo, assim, do fluxo de pensamento do personagem, é que eu sempre perdi a página que eu lia, né? Então, assim, eu oficialmente abandonei ele em 2015, né? Mas antes de 2015 eu já tinha tentado ler ele algumas vezes e nunca completei. A minha experiência de leitura com esse livro foi tão assim, não vou dizer traumática, mas tão difícil que eu acabei até usando o Scooby e acabei trocando ele ali na plataforma que eles ofereciam para troca de livros. Então hoje em dia eu não tenho nenhuma edição do Grande Sertão Veredas em casa, então é um livro que eu tenho curiosidade de tentar reler, né? Justamente por ser um livro bem diferente. E com certeza, hoje em dia, com a minha bagagem, pelo menos terminar ele eu consigo. Quem assistiu o vídeo lá da Tag Memórias, onde eu tento relembrar as histórias que eu li 10 anos atrás, né, nem especificamente 2015, e eu também abandonei O Jardineiro Fiel do John le Carré. E nesse caso, assim, eu não tenho tanta vontade de realmente pegar ele para ler seriamente até terminar. Talvez eu pegue, assim, talvez não, mas não tá assim na minha lista de pretensões ou prioridades. Talvez eu assista o filme, né? Eu nunca assisti o filme, e se o filme acabar eu gostando e achar que o livro pode me entregar algo a mais, eu vá atrás para ver se tem uma nova tradução, né, uma nova edição, assim, diferente daquela que eu tentei ler, mas por enquanto eu não tenho nenhuma vontade, assim, de pegar e reler esse livro. E o quarto livro que eu abandonei, né, e foi o último livro que eu abandonei de fato, foi Era uma Vez no Meu Bairro, Zona Leste. Essa era para ser tipo uma série de livros, né, ele ia contar histórias e vivências das periferias da cidade de São Paulo, né, então, o primeiro volume que eu li foi Zona Norte,
que eu não gostei tanto assim, né, eu achei mediano, mas assim, eu dei outra chance, assim, para o livro seguinte, né, que foi o Zona Leste, mas eu acabei também não gostando, eu acabei abandonando o livro no meio da história e eu acabei não tendo vontade de continuar lendo os outros 2 volumes dessa série, assim, que seria obviamente Zona Sul e Zona Oeste. Mesmo com essa proposta de falar das periferias assim da cidade, né? Acabou não conseguindo me prender e eu acabei não gostando assim. Então é um livro que eu não vou querer tentar ler de todo no futuro e não vou querer ler os outros livros da série, né? Zona Sul e Zona Oeste. Então, essa foi uma pequena lista de livros abandonados. Por enquanto, é apenas 4. Eu ainda tenho aquela coisa de ler até o fim, arrastar a leitura até o fim, mesmo não gostando. Talvez com o tempo, né, a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que já não vale muito a pena ficar arrastando leituras que a gente não gosta até o final. Abandonar o livro não é nenhum problema, né? Às vezes acontece e temos que seguir em frente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até.